A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que venhamos aí ser edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos inscritos neste canal, abençoado por Deus. Hoje estudaremos a lição de número 11, cujo título é A Realidade Bíblica do Inferno. Louvado seja Deus. O texto áureo nos ensina, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, no seu versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. A verdade prática também nos ensina, o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Louvado seja Deus. A introdução, ela vai dizer que o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus foi quem mais ensinou sobre o inferno nas páginas do Evangelho. Ensinou até mesmo muito mais que o apóstolo Paulo, aí, fundador de muitas igrejas, escritor de muitas epístolas na direção do Espírito Santo. Estudaremos a doutrina bíblica do inferno e também situaremos a resistência atual de muitos em relação a esta doutrina, não aceitando, não acreditando na realidade bíblica do inferno. Louvado seja Deus, ok? Negar a doutrina bíblica do inferno significa negar todo o cristianismo, Diácono Gabriel. Louvado seja Deus. Tem gente que quer as flores do evangelho, mas não quer os espinhos, né? Assim eu já passo aqui, louvado seja Deus, o primeiro tópico, o pensamento humano a respeito do inferno, subtópico, filósofos e teólogos de mente cauterizadas, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Essa lição aqui ela vai abordar alguns pensamentos fora, né, do cristianismo. E é bem interessante a gente sempre estar aprendendo sobre isso, para que a gente venha na hora ali ter discernimento de Deus para poder defender a nossa fé. A Bíblia deixa bem claro que a gente tem que ter argumento para a gente poder defender a nossa fé. Então, o primeiro tópico vai abordar uma visão humana, uma ótica terrena, carnal, da realidade do inferno. Tem algumas linhagens de pensamento, inclusive teólogos, teológicas, que desacreditam a realidade do inferno. Então a gente vai ver que essas linhas teológicas vai totalmente contra os princípios da palavra de Deus, dizendo que a ideia de inferno é uma construção religiosa. Mas nós que acreditamos que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus, acreditamos na realidade do inferno, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa bem taxativo que existe o inferno e ele é real. E a gente encontra embasamento na palavra de Deus. O pastor Osiel Gomes aborda a visão filosófica da realidade do inferno também. E um dos pensamentos filosóficos que é o movimento ceticista, Os céticos, eles acreditam que a ideia de inferno nasce numa construção religiosa, ou seja, é uma construção religiosa e não tem embasamento bíblico. Isso são os que os ceticistas dizem, e eles dizem que a religião, eles desenvolveu isso para trazer medo para os crentes, falando que a religião está mentindo, com um dos objetivos de enganar os fiéis. Outros acreditam que o inferno é real, mas não é eterno, desconstruindo o que a Bíblia construiu. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro ali em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, fala sobre um lugar eterno de tormento. Esse lugar, obviamente, é o inferno. E Marcos capítulo 9, versículo 43, diz que há um lago de fogo que arde eternamente. A Bíblia é bem, como eu já disse, a Bíblia é bem taxativa em dizer que existe um lugar eterno de sofrimento para todos aqueles que não cumprem a palavra do Senhor e todos aqueles que deixam de fazer a vontade de Deus. E aqui
um texto a qual Jesus ele vai dizer palavras de Jesus, dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga-o para longe de ti. Melhor é você entrar no céu sem o olho do que ser o corpo todo lançado no fogo do inferno. Obviamente, Jesus ele não está dizendo no sentido literal que você tem que tirar o seu olho, mas deixando para nós a importância de nos santificarmos, porque esse lugar que é eterno, que só tem maldição, só tem tristeza, só tem lágrimas, existe, ele é real. Por isso que Jesus, com essas palavras, ele deixa bem claro para que a gente venha cada dia mais ser santo, para a gente não ir para este lugar. Então aqui algumas linhagens de pensamento que vai contra os princípios da palavra do Senhor e que não cabe a nós acreditar nisso. Passo o segundo subtópico ao pastor André, o ensino do universalismo. Louvado seja Deus, Diácono Gabriel, muito bem explicado, né? Essas linhagens, né, de pensamento, essas linhas de pensamento aí, contrárias aos ensinos bíblicos. O ensino universalismo, né? O que é o ensino universalismo? O ensino universalismo é um falso ensino que diz que no final das contas todos vão para o céu, né? E nós sabemos que biblicamente isso não é uma verdade. O universalismo, por sua vez, vai na mão contrária daquilo que Deus ensina a respeito dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Malaquias capítulo 3, o versículo 18 é claro: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. É bem claro, nós sabemos que o nosso Criador ele não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas. Nós vamos observar que o nosso Deus em todo o tempo emprega toda a força possível para que todos se salvem e ninguém se perca, Diácono Gabriel. João 3,16 é claro, né? Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, mas todo aquele que nele crê passa muito por acreditar. Louvado seja Deus. O problema é que o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Mas o universalismo é um falso ensino de que todas as pessoas vão para o céu, né? Por exemplo, não haveria diferença entre um assassino frio e cruel para um cristão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que busca a presença de Deus, que se desvia do mal, como o próprio Deus testificou de Jó, né? Um homem reto, temente a Deus. Quando Deus testifica da vida de Jó diante do próprio Satanás, o que ele diz? Tem visto o meu servo Jó? Né? Linka aí esse texto com o texto de Malaquias, né? Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Deus diz para Satanás: tem visto o meu servo Jó? O que é um servo? É aquele que serve, né? Homem temente, reto a Deus e que se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então é óbvio que esse ensino do universalismo é uma farsa. Eles ensinam que se Deus é amor, por sua vez, não teria cabimento condenar as pessoas à eternidade. Louvado seja Deus. E mais uma vez eu trago uma referência aqui que é clara em Apocalipse capítulo 20, o versículo 12. Lá está bem claro: e vi mortos, grandes e pequenos, ou seja, todo tipo de ser humano, seja lá qual for a sua classe social, cor, raça, tribo, enfim, etnias. Apocalipse 20, capítulo 12. Vi mortos, e vi os mortos, grandes e pequenos, que entravam diante do trono de Deus, que estavam diante do trono de Deus, e ali abriu-se o livro, e abriu-se os outros livros, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, que estavam escritas nos livros. Olha aí, tá vendo? Então nós vamos ver que cai por terra esse ensino do universalismo aí, de que todos poderão ser salvos, e que Deus, por sua vez, por ser um Deus de amor, não julgaria as pessoas a uma condenação eterna. De fato, Deus não vai julgar ninguém, meus amados. Quem condena as pessoas não é Deus, e sim os pecados dessas pessoas. Mateus capítulo 1, versículo 21, eu gosto muito: e nascerá um, seu nome será chamado Jesus, porque ele virá para salvar o seu povo dos seus pecados. Quem condena a nossa vida à eternidade, seja de paz e gozo ao lado de Deus ou no inferno, no lugar de tormento, como diz Lucas capítulo 16, são os nossos pecados, são as nossas ações, são as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, eu já passo aqui o terceiro subtópico, o alerta apostólico, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, o alerta apostólico, né? A gente tem que entender
que o crente, em relação a essas doutrinas falsas de demônio, cuja palavra de Deus mesmo vai dizer, a gente tem que estar alerta nisso, né? Nesse terceiro subtópico, está enfatizando o perigo dos falsos ensinos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, descreve o alerta pastoral que Paulo ele dá a Timóteo sobre os perigos desses falsos ensinos. Essas pessoas têm aparência de piedade, mas negam a palavra de Deus. Ele vai deixar bem claro, essas pessoas a gente deve se afastar, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado e preservar a nossa fé em Jesus e na literalidade da palavra de Deus. Olha o que Jesus ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas na verdade são lobos, né? Então uma coisa que a gente precisa de entender é o seguinte, não é só porque a pessoa ela coloca um terno, uma gravata, né? Não é só porque a pessoa ela se veste bem e aparentemente tem uma vida bem sucedida, não é só porque a mulher ela coloca uma saia longa que é uma mulher de Deus. Temos que tomar cuidado, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que a gente deve preservar a nossa fé na palavra do Senhor. Mesma coisa homem, mesma coisa mulher. Vejamos o que a Bíblia diz sobre as pessoas que na época de Jesus aparentemente eram pessoas cheias de Deus. Jesus ele falava, né, se dirigindo aos escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, como que a gente deve fazer para combater esses falsos ensinos, essas falsas profetas, essas falsas profecias? A gente deve estar sempre de acordo com a palavra, lendo ela, meditando nela de dia e de noite, como diz Salmos capítulo de número 1. E a Bíblia ela deixa bem claro em questão de falsos ensinos. Isso já foi dito por Jesus, que haveria essas pessoas que tentariam enganar o povo de Deus, mas que o povo de Deus tem que estar sempre pautado na palavra do Senhor. Mas como fazer isso, né? O apóstolo Paulo ele deixa bem claro a respeito dos irmãos de Bereia, né? A Bíblia fala que eles pregavam a palavra de Deus e os irmãos de Bereia abriam a Bíblia Sagrada para ver se realmente o que eles estavam pregando estava de acordo com a palavra do Senhor. Não confie em homens, a Bíblia deixa bem claro que a nossa fé não deve se apoiar na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Abra a Bíblia Sagrada, veja se realmente está escrito nas Escrituras, porque tudo que a gente deve saber se é verdade ou mentira tem que passar pelo filtro da palavra do Senhor Jesus. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra que se destaca é Sheol. Vamos estudar aqui como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento se destaca como Sheol, mundo inferior dos mortos, cova, sepultura. Isso dá a entender que é um lugar inferior, um lugar ali onde eram depositados os mortos. Traz a ideia de morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa era a ideia de inferno para o Antigo Testamento, ok? Ela aparece 65 vezes lá no Antigo Testamento, a palavra Sheol, trazendo a ideia, como já falamos, de sepultura, cova, lugar ou mundo inferior dos mortos, ok? E algumas referências aqui que consta da lição, diz que, por exemplo, os fiéis seriam resgatados deste lugar. Olha aí, nós vamos observar que já no Antigo Testamento, embora ali o ensino sobre o destino das pessoas concentrava-se mais no lugar onde os corpos das pessoas seriam depositados e não a alma. Este ensino vai ser expandido na nova aliança, nós vamos ver já já. Mas esse temor que paira no coração de todo ser humano, o que será da minha vida após a morte, já pairava na antiga aliança. Nós vamos observar aqui que os fiéis, aqueles que temiam a Deus, que se desviavam do mal, como o próprio Jó recebe ali o elogio de Deus, homem justo, reto, que se desviava do mal,
era um homem temente a Deus, eles seriam resgatados deste lugar. O versículo de Salmos, número 49, o verso 15, mostra isso. Olha o que diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois ele me receberá. Olha que coisa linda, tá vendo? Ali a gente já observa na antiga aliança o temor que já existia na alma, no coração dessas pessoas, do que será da minha alma, o que será da minha vida. Então nós vamos observar que na antiga aliança já se tinha aí, obviamente, uma resposta de Deus para aquele povo da antiga aliança, que Deus os remiria, os resgataria do poder da sepultura. E o texto termina dizendo: pois Deus me receberá. Olha que coisa linda. Já a lição nos ensina também que os ímpios não serão resgatados deste lugar. Jó capítulo 24, versículo 19, diz o texto, é uma comparação que faz aqui, né? Uma conjectura: a secura e o calor derretem o gelo, obviamente. Assim desfará a sepultura aos que pecam. Olha aí, tá vendo? Então a sepultura, para os que temem a Deus, serão remidos. Mas para os ímpios e aqueles que optaram em ter uma vida de pecado, rebeldia, rebelião contra o Criador, aqui o texto é claro: como a secura e o gelo derretem a neve, assim também a sepultura desfará aqueles que pecam. Olha aí, Jó capítulo 24, versículo 19. Como vimos aqui na lição, o ensino sobre Sheol, sobre o mundo inferior dos mortos, era uma crença que eles tinham apenas para o lugar onde o corpo seria depositado e não o destino da alma após a morte. Mas já no Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas é bem clara. No Novo Testamento, na Nova Aliança, como nós vimos no nosso texto áureo, louvado seja Deus, em Mateus 25, 41, o Senhor é bem claro em dizer: então dirá também aos que estiverem à minha esquerda. Essa expressão, os que estiverem à minha esquerda, são aqueles que se rebelaram contra Deus, negaram a Cristo, não aceitaram a doutrina do Evangelho de salvação, claramente negaram a Cristo como Salvador. Ele vai dizer: malditos, apartai-vos para o fogo eterno, que não foi preparado para o homem, mas o texto é claro: preparado para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mateus 25, 41. Como já frisei aqui, Deus não tem prazer nenhum em enviar ninguém para este lugar que estamos estudando, já está preparado, existe, é real, louvado seja o nome do Senhor. Temos tido até, Diácono Gabriel, relatos de pessoas, como falamos na aula passada, pessoas que morreram, falamos do céu na aula passada, pessoas que morreram e tiveram relatos, louvado seja Deus, de que tiveram num lugar lindo, num lugar maravilhoso, né? Que tiveram um encontro com Deus e que tiveram encontros até com pessoas, entes queridos que já haviam morrido. Nós também tivemos relatos de pessoas que dizem estar num lugar terrível de tormento, onde muitas pessoas gritando de dor, pedindo socorro. E esse relato as Escrituras nos mostra lá no livro de Lucas, capítulo 16, a passagem do rico, do Lázaro, né, o mendigo, aonde ele diz claramente que estava num lugar de tormento, pedindo apenas que molhassem a ponta do dedo com água para colocar na sua língua. Tamanha era o tormento que aquele homem estava sofrendo neste lugar que a Bíblia descreve como real, ok? Então vimos aí no Antigo Testamento a palavra inferno, como já colocamos, um lugar onde os irmãos da Antiga Aliança acreditavam ser o lugar onde os corpos seriam depositados, mas que na Nova Aliança, esse lugar que já está preparado passa a ser um lugar onde aqueles que foram desobedientes a Deus e a sua palavra passarão a eternidade. Amém? Assim eu passo o segundo subtópico, o Novo Testamento, no Novo, inferno no Novo Testamento, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. O segundo subtópico aqui fala a respeito das 3 palavras no Novo Testamento que foram traduzidas pela palavra inferno, né? Existem 3 palavras. A primeira que a lição vai dizer aqui fala de Hades, né? O segundo é Tártaros e o terceiro é Geena, na verdade, com N. A palavra Hades significa lugar de castigo, né? Todos aqueles que não foram cumpridores da palavra do Senhor e não viveu conforme a palavra do Senhor diz, é um lugar de castigo para essas pessoas. Mateus capítulo 11, versículo 23 vai dizer:
Lucas capítulo 10, versículo 15 e Lucas capítulo 16, versículo 23, deixa bem claro que o Hades é um lugar de tormento, é um lugar de castigo. Traduzindo aqui para o Novo Testamento, Hades. Tem também, Tártaros, que traz a ideia de um lugar mais profundo que a sepultura. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada ao falar que o inferno não existe, porque as pessoas dizem que no Antigo Testamento fala que Tártaros é o lugar de sepultura. Então, quando as pessoas estavam falando a respeito do inferno, não era na verdade o inferno, mas quando as pessoas morriam e eram sepultados. Mas a Bíblia deixa bem claro, através dos estudos, hermenêutica, deixa bem claro que é um lugar abaixo da sepultura, ou seja, o inferno, o lugar onde as pessoas que não fez a vontade do Senhor vai ir. Em 2 Pedro vai falar sobre o Tártaros, 2 Pedro vai deixar bem claro sobre isso. Também tem o Geena, Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, que significa castigo eterno, como toda lição aqui vai deixar bem claro para nós. Muitas pessoas dizem que não é eterno, desconstruindo o que a Bíblia construiu. Exato. Realmente é eterno, e Deus ele deixa bem claro aí para a gente sempre estar se preparando, porque aqui na Terra a Bíblia deixa aí que depois de 70 anos, só cansaço e fadiga. Um dia a gente vai passar por essa vida, porque tudo aqui é passageiro. Eclesiastes vai deixar bem claro que vaidade, tudo é vaidade. Não me lembro se é Eclesiastes ou Provérbios, mas Salomão lhe diz: vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui está ligada ao tempo. Tudo vai passar, mas a eternidade ao lado do Senhor Jesus ou no inferno é uma escolha nossa, e vai deixar bem claro a palavra de Deus que é eternidade. Então, Tártaro significa lugar de tormento, lugar de castigo. Essas palavras fazem alusão ao Vale de Enom, um lugar onde no Antigo Testamento as pessoas que adoravam o deus Moloque entregavam as crianças para serem queimados vivos. Essa palavra aqui, ela faz alusão a isso. No Novo Testamento passou a ser um lugar onde as pessoas jogavam o lixo da cidade de Jerusalém, E a lição, do começo até o final da lição, para você que está prestando atenção e entendendo, vai deixar bem claro que o perigo de ir para o inferno ele é real. Por isso que a gente tem que buscar cada dia mais entendimento na palavra, alimentando cada dia mais o Espírito, porque a vontade, como já disse o pastor André, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. João 3,16 vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Aqui ele não está falando a respeito do sistema do mundo, mas está falando das pessoas do mundo. Deus ele amou o mundo de tal maneira. Então a vontade de Deus é que eu e você, nós todos sejamos salvos. Malaquias capítulo 4 vai dizer: eis que aquele dia vem, ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos, todos os que praticam a impiedade serão como palha. Mas Malaquias capítulo 4 também vai dizer que aqueles que fazem a vontade do Senhor correrão e saltearão de alegria como bezerro solto nas estribalinhas. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de inferno. Conceito bíblico de inferno, diácono Gabriel. À luz de Mateus capítulo 25, versículo 41, o texto é claro: o inferno é um lugar real, preparado por Deus para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. O Deus justo e bom ao qual servimos jamais faria um lugar como esse para o ser humano que foi criado segundo a sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e os seus anjos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, o texto também nos mostra a respeito desta condenação de Satanás e os seus anjos no lugar preparado para eles. Segundo Pedro 2,4 vai dizer: porque se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, olha aí, tá vendo? A condenação foi por conta do pecado, da rebeldia
que os anjos cometeram contra Deus também. Ok? Se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é um local que está reservado, primeiro, para Satanás e os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Segundo, importante dizer, está reservado para o dia do juízo, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, Diácono Gabriel, mas também é um Deus de juízo. Se você pegar um preso, a cadeia está lá. Foi feita para quem? Para o justo? Não, a cadeia, as prisões foram feitas para os criminosos. Antes, porém, ele passará pelo juízo. Ele passará pelo tribunal, aonde ele terá ali a oportunidade de se explicar e até mesmo se defender. No caso do ser humano, nós temos a nossa vida inteira aqui para entregarmos ela a Jesus, aceitar os princípios de Deus, os princípios morais que Deus propõe para as nossas vidas, porque depois que vier a morte, a Bíblia diz em Hebreus que cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. A minha e a sua oportunidade de nos convertermos a Deus e andar em retidão diante do nosso Senhor é agora, porque depois, de fato, nós é que daremos o destino à nossa vida, no lugar de tormento ou na eternidade, no lugar de gozo e paz ao lado do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Quando o ser humano despreza a palavra de Deus e o juízo de Deus, este homem, este ser humano, ele está enganado e cego pelo Deus desse século. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, é claro, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeça sobre as suas vidas. Louvado seja Deus. Então, o conceito bíblico de inferno é esse, que o inferno não foi feito para o homem, de fato foi feito para Satanás e os anjos. Porém, de fato, aquele que não serve a Deus está obedecendo o mundo e os preceitos do mundo e de Satanás. A escolha quem faz é você, o destino quem dá a sua alma é você. Amém? Eu já passo o segundo subtópico ao Diácono Gabriel, que ensina a doutrina. Glória a Deus, aleluia. Uma das coisas que a lição vai dizer aqui: todas as pessoas que desprezam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus. E assim, obviamente, o inferno, ele é um lugar onde o ser humano vai ficar literalmente separado de Deus. As doutrinas mentirosas, eles dizem que o inferno não existe e que as consequências do pecado também não. Isso aí é totalmente contra a palavra do Senhor, porque essas pessoas tentam colocar isso na cabeça das pessoas a fim de que as pessoas vivam na liberalidade do pecado, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque examinando a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que isso é mentira. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, vai dizer: e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, para servir de exemplo a todos que praticam a impiedade. Vejamos que esse versículo eles deixa bem claro que há consequência àqueles que praticam a impiedade, que praticam o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está se referindo ao sistema do mundo, a esse sistema totalmente contra os princípios da palavra do Senhor, que induz as pessoas a pecarem contra Deus. A Bíblia deixa bem claro que essas pessoas que amam um sistema caído, dominado aí pelo poder das trevas, o amor do Pai não está nele. Provérbios 22 vai dizer: quem semeia injustiça colhe maldade, e o castigo da arrogância será completa. Então esses versículos e muitos outros deixam bem claro que a consequência do pecado ela existe, porque as pessoas que defendem que o inferno não existe também defendem a doutrina de que não existe consequência para o pecado. E de Gênesis a Apocalipse Deus ele deixa bem claro para nós que há consequência àqueles que fazem o mal. Deus ele deixa bem claro a respeito da lei da semeadora. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher.
João capítulo 1, versículo 12. Mas todos que receberam aos que crerem no meu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, as pessoas elas só passam a ser filhos de Deus a partir do momento que elas creem em Deus. E aqueles que são filhos, consequentemente, têm a herança, que é o céu, ao lado de Jesus Cristo. Então temos que entender o seguinte: a gente só consegue alcançar as promessas vindo da parte de Deus a partir do momento que deixarmos de acreditar que o inferno ele não existe e reconhecer que há consequência para aqueles que pecam e não fazem a vontade de Deus. Quando lemos Apocalipse 3:10, para fechar aqui o segundo subtópico, vai dizer: porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que guardam o seu coração, porque do coração saem as saídas da vida, diz a palavra do Senhor. Do coração procede as saídas da vida. Aquele que guarda o seu coração, aquele que guarda a sua mente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Essas pessoas herdarão o céu, não ficarão na eternidade longe de Deus. Muito pelo contrário, ficarão na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: o castigo será eterno. O castigo será eterno. Louvado seja Deus, diácono Gabriel. Este tópico nos ensina que no Novo Testamento nós temos diversas passagens nos evangelhos que denotam, que mostram, que apontam que o castigo ele será eterno para aqueles que resolveram se rebelar contra Deus e desobedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. O inferno como lugar de castigo eterno, ele é descrito como fogo inextinguível, ele é descrito também como uma fornalha acesa, como trevas, como fogo eterno, como lago de fogo. São descrições que são apontadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, louvado seja Deus, que mostram que este castigo ele é eterno. Não é isso? O fogo eterno, louvado seja Deus. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade, ok? A quem? Aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado, amados irmãos. Como já falamos aqui, todos os pecadores que não se arrependem de seus pecados serão lançados no fogo eterno, logo após o julgamento do grande trono branco. Eu já citei aqui Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, é bem claro, o texto diz: e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriu-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados. Pelo quê? Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, ok? Deus é justo e fiel, meus amados irmãos. O que nós precisamos entender é que o inferno, este lugar de tormento na eternidade, onde essas almas passarão, e é interessante frisar aqui, à luz do que nós vemos na parábola de Lucas, capítulo 16, essas pessoas estarão lá conscientes, viu, meus irmãos? Aqui o texto de Apocalipse diz que viu mortos, mas aqui todos estarão ressuscitados diante de Deus, abrir-se-ão os livros, serão julgados pelas suas obras e passarão a eternidade no lugar de tormento, aqueles que foram condenados, mas conscientemente, viu? Aonde a dor, não é isso? Não cessa. Então é muito importante nós criarmos este temor agora, enquanto em vida, para que nós que já aceitamos a Cristo, não nos desviemos da tua presença. E eu não quero pagar para ver, diácono Gabriel? É muito interessante entender que toda a Escritura vem se cumprindo. Como já vimos nessa aula de hoje, porque que alguns até mesmo teólogos têm tentado descaracterizar aí as Escrituras, dizendo que o inferno é real, que não são todos que vão para lá, enfim, ensinos aí bíblicos, teologias falsas, querendo assim, de certa forma, aplainar, ou suavizar a condenação. É bem claro, meus irmãos, que o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, ele pode escolher servir a Deus ou não. Como já citei aqui, Malaquias capítulo 3, o versículo 18, louvado seja Deus, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio.
Deus não faz acepção de pessoa, ama a todos e o desejo é que queira salvar a todos. O Senhor não quer mandar ninguém para este lugar que estamos estudando hoje, que é um lugar de tormento. O fato é que as pessoas têm ido para lá sozinhas, né? Olha a referência de Mateus capítulo 3, versículo 12. Diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, porém queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui está fazendo menção àqueles que resolveram servir a Deus, o trigo, e a palha àqueles que decidiram então ser rebeldes, aleluia, contra o Senhor e a sua palavra. Marcos capítulo 9, versículo 47 também diz, se o teu olho te escandalizar, o diácono Gabriel já citou esse versículo, lança-o fora, melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo eterno. E João 5, 27 ainda diz, e deu-lhe poder de também exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Aqui o texto de João 5,27 é claro, deu-lhe poder de exercer juízo, ou seja, Deus deu poder a Cristo, ao Senhor, de exercer juízo. O nosso Senhor, ainda hoje, a porta da graça está aberta e você que me ouve pode entrar por esta porta, aceitar a Cristo como seu Salvador. Hoje Ele é o nosso advogado. João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado perante o Pai, o nosso Senhor Jesus. Mas o advogado será juiz, né, naquele grande dia, julgando a todos, grandes e pequenos. Aos que aceitaram a Cristo, já estarão com Ele na glória. Mas diante do grande trono branco, todos terão ali a sua vida revelada nos livros que estão no céu, sendo descritas cada uma das nossas atitudes. Então o inferno é real, preparado para o diabo e os seus anjos, porém também irão para lá aqueles que resolveram não servir a Deus. Amém? Eu passo a conclusão ao diácono Gabriel. Conclusão, glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com você, aprendendo junto através aí da palavra de Deus. À luz da Bíblia, há possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Tem sim a possibilidade da gente um dia estar lá, mas aqueles que estão firmes na palavra do Senhor, aqueles que não aceitam se contaminar com este mundo, como diz Daniel, aqueles que fazem a vontade do Senhor e amam as Escrituras Sagradas, vai estar ao lado de Jesus pela eternidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aqueles que não andam segundo a carne, não há condenação, mas aquele que anda segundo a carne, aquele que faz as suas próprias vontades, aqueles que tentam se sobressair pelas pessoas, né? Aqueles que tentam passar a perna, vamos se dizer assim, aqueles que tentam aí de certa forma tirar proveito dos outros, essas pessoas infelizmente vão queimar pela eternidade, mas é o dever meu e seu pregar a palavra a essas pessoas, porque Deus ele deixa bem claro que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sejamos um missionário da casa do Senhor e que venhamos nos importar com essas pessoas, porque o inferno é real, ele existe e é o dever meu e seu da gente ser o atalaia do Senhor, pregando a palavra do Senhor e falando do amor dele, porque a Bíblia, ela transforma a vida, transformou a minha, transformou a do pastor André, transformou a sua e vai transformar muitos outros através da minha e da sua vida.